Bom dia a todos, meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Bem, pessoal, essa é a terceira aula, tá? Na última aula, então, nós estávamos mostrando os últimos parâmetros, né, de montagem de um robô, tá? Então, nós estávamos com essa tela aqui, tá? E eu esqueci de calcular com vocês aí o preço médio. Vamos calcular agora para passar para a próxima fase, que é a inserção dos dados dos parâmetros no robô propriamente dito na Smart Boot, tá? Então vamos só mostrar para vocês aqui como é que nós calculamos o preço médio aí para ter uma... Sempre nós estamos fazendo um robô para rodar em simulado ou real, né, um teste sério, nós fazemos todo esse estudo aqui, colocamos tudo no papel, tá? Verificamos quais são os aumentos, quais são os números de contratos, quais seriam os passos do preço, aonde você estaria com quanto de contrato. Agora vamos calcular aqui o preço médio, tá? Em cada posição. Então aqui, deixa eu só passar. Então aqui, ó, vai ser o preço médio. Só um pouquinho. É o preço médio. Vamos só passar para cá. Bom, pessoal, então, como eu expliquei na última aula, né, a nossa entrada começa no 2,5, esse aqui é o nosso zero da posição. Coloquei 2,5 aqui, porque nós entramos na variação dx de 2,5 da média 7, tá? Então, esse aqui é o nosso zero da posição. Então, o nosso preço médio aqui, nós vamos considerar que ele é 2,5, tá? Mas é a nossa entrada da posição, só para ficar mais claro nessa forma que nós vamos escrever aqui, tá ok? Bom, então, nós estaremos no 2,5, nós vamos estar com o nosso preço médio no 2,5, com um contrato posicionado, tá ok? No 6,5, depois de 4 pontos, né? Então aqui, ó, depois de 4 pontos, nós vamos colocar 2 contratos a mais. Então nós vamos ficar posicionados no 6,5 com 3 contratos. Qual vai ser o preço médio que nós vamos estar posicionados aqui no 6,5? Que é a 4 pontos da entrada. Então nós vamos fazer a conta. Então você pega o 6,5, você está colocando mais 2 contratos, vezes 2. Tá? Soma 2,5 que você já estava posicionado com o contrato, mais 2,5, divididos pelo número de contratos que você está posicionado, 3. Então, o seu preço médio, nesse ponto, é 5,16. Tá? Então, e o próximo a mesma coisa. Então, esse 5,16 vezes 3 é o que você tem aqui. Tá? Então, a gente abre uma nova calculadora para ficar mais fácil, tá? Para não perder esse número aqui. 11,5 no 11,5, que é a 9 pontos da entrada, nós vamos dar mais 4 contratos. Então, no 11,5 vezes 4, mais o que a gente já tinha aqui, né, desse ponto, mais 15,5, divididos pelo número total de contratos que nós vamos estar posicionados, divididos por 7. Então, nosso preço médio será 8,78, nesse ponto aqui. Tá? Deixa eu botar aqui só o total para a gente não perder. Beleza. Então, no 17,5, que é a 15 pontos da entrada, nós vamos colocar 8 contratos. Tá? Então, vamos lá fazer a conta. No 15,5, vou colocar vezes 8, porque eu estou colocando 8 contratos, mais o que eu já tinha total aqui, os 7 vezes o preço médio, mais 61,5. Divididos pela posição total que eu vou ficar, divididos por 15. 12,36. Vezes 15 aqui, para a gente não se perder. Beleza, vamos lá. No 20, nós vamos colocar, que é a 17 pontos e meio da entrada, vamos colocar 5 contratos. Então, no 20 vezes 5 contratos, mais 185,5, que é o que eu já tinha total aqui. Dividido de tudo por
20, que é o total de contratos que eu vou estar posicionado. 14.2. Beleza. Então, nós chegamos ao final da nossa posição no 20, que é 17 pontos e meio da entrada. O nosso preço médio vai estar em 14.2. O nosso stop está em 22.2. Se chegar nesse ponto aqui, é stop, pessoal. E qual o tamanho do stop? Aí nós vamos calcular aqui, ó. Vai estar no 22.5, menos o quê? Menos o teu preço médio, tá? 14,2. Você vai estopar a 8.3 pontos do teu preço médio, tá? Com 20 contratos. 8.3 pontos com um lote de mini dólar equivale a quanto, pessoal? Vezes 10. 10 reais. Então, equivale a 83 reais. Então, se você estopasse aqui 8.3 pontos com um mini lote de dólar, seria 83 reais. Como nós estamos com 20, é só multiplicar por 20. Esse stop aqui seria de R$ 1.660. Tá ok? Então, pessoal, é muito importante que você faça isso aqui. É simples. Não é complicado. Você precisa fazer isso aqui para você saber exatamente tudo o que está dentro da sua operação. Qual o tamanho do seu stop, qual o número de contratos que você já está posicionado, qual a variação que você vai entrar, qual o ganho, os aumentos de posição, o número de contratos. Dispõe isso aqui num papel para você saber o andamento do seu trade. Em cada ponto, qual vai ser o número de contratos que você vai estar posicionado, qual vai ser o seu preço médio em cada ponto e o seu stop, se der errado essa operação. É simples, mas você precisa fazer. Deixe isso aqui guardado, coloca o nome do robô. Eu vou explicar para vocês como é que eu nomeio, coloco a nomenclatura do meu robô. Olha só. Eu, na Smart Boot, como tem número de caracteres limitados, eu faço abreviações para eu saber rapidamente, só olhando o título, qual que são as especificações internas desse robô, para não precisar ficar entrando nos parâmetros, tá? Então, primeira coisa, eu coloco M7, isso quer dizer que é média 7. Então, pode ser M7, M10, M20, tá? Você coloca a média que você está usando, M7. Depois da M7, da média 7, eu coloco qual que é a variação que eu vou entrar, V 2.5. Então, eu sei que esse robô aqui, ele entra na média 7, variação 2.5. Depois eu coloco o ganho, G 1.5. Eu sei que é gain de 1.5, tá? E depois, os aumentos de posição. Eu coloco sempre como I, que é de incremento, tá? Então, eu adotei essa nomenclatura desde o início. Então, eu adoto como incremento e eu coloco o quê? Coloco essa sequência aqui, pessoal, tá? É a sequência. Só que eu separo por, se eu não me engano, não aceita a vírgula lá. Então, eu separo por tracinhos, tá? Então, fica I4, 9, 15, 17,5, que eu vou dar os pontos que eu vou aumentar a minha posição. A única coisa que não dá para colocar aqui, que iria ficar muito grande, seria o tamanho dos aumentos. Então, para ver isso aqui, vai ter que entrar nos parâmetros, tá? Mas aqui você já consegue ter uma excelente ideia. Ah, faltou o stop. O stop eu coloco ST 20, tá? Então, essa aqui é a nomenclatura que eu vou utilizar em todos os meus robôs, no título, no nome dele, para eu saber, só olhando no resumo dele, o que esse robô faz, para não ficar perdendo tempo entrando nos parâmetros. Às vezes eu vou ficar lá com 15, 20 robôs rodando, eu vejo o resultado dele, os dados rápidos, resumo, e com isso aqui eu sei o que ele faz. Tá? Então eu já bato o olho, se me interessa eu vou lá e entro para ver algum detalhe a mais. Tá ok? Bom, então vamos implementar esse robô aqui na nossa ferramenta. Bom, então, como vocês já sabem, né, vocês precisam ter uma conta na Smart Boot, tá? Na Smart Boot, assim que você assina a ferramenta, nós vamos autorizar, né, o seu login a ter acesso à nossa estratégia. Então, entre as estratégias, quando você vai lá criar robô, tá? Vai lá criar robô,
aí você vai optar por uma estratégia. Vai ter a estratégia Tangram, que é gratuita, média móvel, IFR e tal. E dentre elas vai estar a nossa, que nós liberamos na sua conta, que é a canais, estratégia canais de frequência da média. Tá? Então você vai escolher o nome, que é esse nome que eu passei para vocês. Então, em vez de botar a teste aqui, ó, vamos colocar essa aqui. Então, M7, tudo que a gente descreveu ali. Salvar. Então, aqui a gente já sabe o que ele vai fazer. Tá? Então, vamos colocar essas informações aqui nos parâmetros do robô e eu vou explicar cada campo para vocês. Beleza? Bom, instrumento financeiro. BMF ou Bovespa. BMF são contratos futuros, dólar, mini índice, dólar cheio, índice cheio, tá? Bovespa são ações, tá? Nós vamos, por enquanto, mexer apenas com BMF, tá? Vamos colocar o código do dólar, WDO. Para a gente não precisar ficar colocando WDO G17, F17, alterando o contrato, nós colocamos WDO%, que é como se fosse o WDO FUT, né, do gráfico da Televisão que todo mundo utiliza. Então, esse aqui ele vai sempre operar o contrato recente, o contrato atual do mini dólar. Tá? Então, você não precisa ficar alterando toda vez que rola o contrato. Você pode deixar o WDO%, ele vai sempre alterar para você, automático. Tá? Então, WDO%, beleza, é o código do mini dólar. Tá? Se você for operar índice, WIN%, mesma coisa. Tá? Vamos lá. Quantidade por ordem. Esse aqui é a boletada inicial do seu robô. Com quantos contratos ele vai começar a operação. Tá? Então, vamos começar aqui. O que a gente definiu aqui? Nós vamos começar com um contrato. Então, aqui continua 1. Tá? Bom, isso aqui, ó, ordens tipo 2. Tá? Então, deixa eu explicar isso aqui que é importante. Nos critérios de entrada, há 2 tipos de como você entra na operação. Primeiro, você entra a mercado. E o segundo tipo, tipo 2, você entra a limite. Qual que é a diferença? Pessoal, é o seguinte. Quando, vamos supor, nós escolhemos, então, operar a média 7, quando varia 2,5 pontos da média. Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Então, quando a gente está na média 7, quando variar 2,5 pontos, o robô ele vai mandar uma requisição falando, olha, aconteceu a condição que você queria. Tá? Então, entre na operação, venda ou compra, né, no momento que acontecer. Se é uma venda ou é uma compra. Tá? E ele vai avisar lá, aconteceu a condição. Faz a operação. Venda. Vamos supor que é uma venda. Tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai mandar a ordem e vai vender. A mercado, aí ele vai fazer o seguinte. A condição aconteceu no 310 do dólar. Então, no 310 deu a condição. Compra ou venda. Pá, 310. Na ordem a mercado, ele vai jogar essa requisição para efetuar a operação na 310. Só que pode acontecer de não ter mais lotes para você consumir no 310. Ele foi numa vela muito rápida e já voltou um pouquinho, foi para o 9,5, para o 10,5, dependendo do sentido que você está entrando. Né? O que acontece? A mercado, você fala o seguinte, eu quero vender no 10, vou comprar no 10, mas se não tiver no 10, eu aceito pagar o melhor preço que tiver, 9,5, 9. Isso a gente fala que é o spread, tá, pessoal? Então, isso é o spread que você vai entrar na operação a mercado. Então, o ponto ideal era o 10, 310. Mas como não conseguiu ali, você vai comprar pelo melhor preço que você conseguir. Ele vai jogar a mercado. Ele vai entrar na operação de qualquer jeito. Não importa se ele pegar a 9,5, a 9, 8,5. Geralmente dá meio ponto de spread, às vezes 1. Geralmente a média é meio ponto. Tá? Mas acontece isso. Então ele sempre vai entrar, só que pode entrar com um pequeno a pior. Tá? Ele vai entrar talvez com um meio ponto ou um ponto a menos do local exato. A limite não. O A-limite, ele faz esse mesmo procedimento de mandar requisição. Então, aconteceu a condição, ele vai falar, entra na operação, venda no 310. Só que ele só vai vender se for no 510. Tá? Ele não aceita pagar mais caro ou pagar mais barato.
Vocês estão me entendendo? Então, se ele falou venda no 310, ele não vai vender se for no 310,5. Vender mais caro. Ou vender mais barato. Ou comprar. Não importa sentido, né? Ele não vai entrar para pior. Meio ponto de spread ou 1 ponto. Ele só vai executar a ordem se conseguir entrar na operação no preço correto. Limite. É limite 310. Tá? Essa é a diferença. Tá? E isso aqui só o nosso robô tem. Que opera a distância de média e entra a limite. Isso é uma grande diferencial, tá, pessoal? Nós já fizemos muitos testes do que é melhor, entrar mercado ou entrar limite. O limite dos nossos testes deu uma surra no mercado, tá? Foi uma diferença significativa. Lógico, para o tipo de robô que a gente estava testando. Pode haver robôs que o mercado seja mais vantajoso por outras questões técnicas que nós vamos começar mais para frente, tá? Mas nós recomendamos entradas a limite. Porém, o que pode acontecer e acontece no mercado real, tá? Diferentemente do mercado simulado. Aconteceu a condição. O algoritmo, o robô mandou a requisição, venda no 310. Tá? Às vezes ele não conseguiu mais vender no 310. Não conseguiu mais. Tá? O preço já fugiu. Então o que acontece? Ele não vai entrar na operação. Se ele não conseguir comprar ou vender no local exato, no 310, ele não vai pagar 9,5 ou 10,5, dependendo do sentido. Ele não vai, ele vai ficar de fora da operação. Tá? Então, nesse caso, a gente entende o seguinte, eu só quero entrar no 310. Se não for 310, eu não quero entrar. Ou eu entro bem posicionado no local correto, ou eu não entro. Esse é que é o entendimento disso aqui. Tá? Então, enquanto há mercado, um determinado robô vai fazer 30 operações no dia, porque ele vai entrar sempre, não importa que seja no lugar correto, sempre ele vai entrar quando acontecer a condição, porque ele jogou a mercado. O limite vai fazer 22, 20, 25, depende do movimento do mercado que acontecer. Tá? Então, vai dar diferença de fazer menos operações, só que você vai estar sempre muito bem posicionado de acordo com a sua entrada. Você vai entrar sempre no local que você queria exatamente. E pelos nossos testes, isso é mais vantajoso do que entrar sempre a mercado. Porque a mercado é o seguinte, não é de vez em quando que você vai estar com spread. Geralmente, assim, todas as vezes você entra com spread. É impressionante, tá? O mercado não te dá nada de graça. Então, se você jogou a mercado, você pega pior pra gente sempre. Então, no caso seguinte, deu 30 oportunidades a operação no dia. A condição que você desejou. O mercado fez as 30, mas ele entrou 28 com spread. E o limite entrou 22 no local certo. O financeiro do limite supera. Tá? Então, lógico, se vocês quiserem testar, eu acho que é válido vocês testarem na estratégia que vocês vão operar também, às vezes de mercado para limite. Eu recomendo o limite, tá, pessoal? Eu recomendo o limite. Tá? E não lamente quando as ordens não forem executadas. Porque vai acontecer, você está operando lá, e daí você vê, puta, cancelou, não pegou essa oportunidade, aí cancelou de novo. Faz parte da estratégia, não pegou, porque o preço não chegou, não deu para pegar lá. Foi uma vela muito rápida, não tinha loja para consumir. Faz parte, é o mundo real. No simulado, por isso que dá a diferença do simulado para o real também. Porque o simulado, para a gente todos, vai lá e pega. Então você colocou a ordem limite, vai lá e pega, porque é simulado. Tá? No mercado real, ali é a selva. Ali é onde está acontecendo, ali é o real. O simulado não existe muito. O simulado é uma coisa fictícia, é uma simulação. Quando você joga o robô no mercado real, é ali que está rodando, é ali que tem gente comprando, vendendo, tomando, batendo. Entendeu? Então, aqui isso que conta. Então, não fique comparando os resultados, querendo exatamente os resultados do real, no simulado e no real. Porque o real é o válido. Né? Então, vamos tentar ver o resultado real e otimizar em cima dele. Não tentando buscar o que o simulado está dando. Porque o cenário correto, concreto, é o que a gente conseguir no ambiente real. Tá ok? Bom, então vamos escolher a limite aqui, tá? Na entrada. O que é esse spread? Esse spread é se você aceita entrar para pior. Tá? Então, eu aceito entrar com meio ponto de spread? Eu não. Eu coloco 0 aqui, porque eu só quero entrar ali
no local correto. Se não entrar no local correto, eu quero sair fora. Tá? Esse tempo aqui é o quê? Quando acontece a requisição, o robô fala o seguinte, entra na operação 310. Acontece se desse mesmo momento ele não conseguir fazer. Então, quanto tempo que eu vou ficar aguardando com essa ordem aberta para ver se o preço volta ao 310? Tá? Então, ele fez a aquisição, jogou a ordem lá para comprar 310 e não pegou ainda. 1 segundo, 2, 3. Você vai ficar com a ordem ali esperando. Quanto tempo? Você que escolhe. É 15 segundos? É 30 segundos? Eu geralmente deixo 30, 20 segundos, que ela fica ali parada, esperando ver se o preço bate de novo no 310. Se o preço consome meus lotes ali. Se passou esses 30 segundos, você vai escolher o quê? Cancelar ou executar mercado? Eu sempre cancelo. Tá? Nesse meio tempo de 30 segundos, o preço do 10 pode ter ido por 5. Você vai querer executar mercado? É um risco grande. Mas tudo vale teste. Tá? Agora, eu recomendo cancelar a operação e se prepare para a próxima entrada. Tá ok? Então, nós temos ordem limite setado, já configuramos as ordens tipo 2, o que vai fazer, sem spread, 30 segundos e cancela a operação depois do tempo. Se não pegar, né? Sentido das operações, comprado e vendido, tranquilo. Tempo gráfico, nós vamos operar inicialmente no gráfico de 1 minuto, mas você pode testar, operar em todos os tipos de tamanho de gráfico, tá? Modo de entrada vai ser o distanciamento da média, né? Que a gente está estudando. Tipo da média, exponencial, tá? Um padrão exponencial. Média, número de períodos. Bom, então essa aqui é a nossa média 7, tá? Então nós vamos setar aqui 7 períodos a média. Variação dx da média, é o que a gente setou lá, 2,5, tá? Lembra que sempre tem que colocar, ó, 2500. 250 para ficar 2,5 aqui, tá ok? Bloquear novas entradas após perda. Pessoal, vou explicar isso aqui para vocês, que é importante. Veja só, esse tipo de robô que nós traçamos aqui é um robô com stop long. Então, essa ferramenta aqui vai ser pouco utilizada para stop long. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Essa ferramenta aqui, ela vai ser utilizada em alguns robôs que têm stops mais curtos, tá? Deixa eu explicar como é que funciona. Veja só, alguns robôs têm estratégias de stops bem curtos, fazer muitas operações, tá? E estopar relativamente curto. Então, o que é? Vamos supor que a gente está na média 7, variação 2,5. Em vez de estopar com 20 pontos, nós queremos um robô que estope com 6 pontos. Ele não vai se expor tanto, vai fazer mais operações, vai estopar com 6 pontos. Ele vai estopar todo dia, mas vai conseguir pagar o stop todo dia. Tal. São operações diferentes. Você aceita estopar mais curto, mas esses stops se pagam durante o dia. Tá? Entendeu? Então, há robôs muito bons que funcionam assim também. Então, o que a gente fez nesse bloqueador? Porque é o seguinte, quando você está acontece um movimento muito forte, então vamos supor que deu uma notícia aí, o dólar subiu 30 pontos sem parar. 2, 3, 4, 5 minutos, subiu 30 pontos e foi embora. Nesse robô que o teu stop é 6, tá? Você entraria na operação e logo no 6 você estoparia. O stop fixo total da operação. Quando você estopa, o robô sai da operação e começa a monitorar novamente. Ele vai olhar qual que é a média, qual o valor da média, qual o preço, qual a distância. E ele vai constatar que o preço continua ainda longe da média. E atende os requisitos de entrada que você selecionou. E ele vai fazer uma nova entrada logo em seguida. Então ele vai estopar e vai entrar de novo. Tá? E o que vai acontecer? Está um movimento muito forte, ele vai entrar de novo e estopar de novo. E vai estopar de novo e vai verificar e vai entrar de novo. Quer dizer, no momento de 30 pontos, ele pode tomar 4 stops seguidos, um atrás do outro. Tá? Então, esse bloqueador aqui é uma proteção. O que ele fala? Seguinte, se for acionado o stop total da operação, o robô só vai continuar monitorando os critérios de entrada após o preço retornar na média, encostar na média e novamente der a variação que você selecionou. Então, o robô para de funcionar até que o preço retorne à média que você selecionou, no caso a média 7. Só a partir daí, ele continua operando. Tá ok? Então, esse bloqueador a gente recomenda que esteja sempre ligado. Porque quando você tomar um stop, é porque algo
aconteceu. Então, você quer só retomar as operações quando a normalidade voltar. O que é a normalidade? O preço volta para a média, deu uma acalmada e vamos de novo. Entendeu? Então, esse bloqueador funciona para isso. É um diferencial também que só a nossa ferramenta tem, pessoal. Tá? Isso aqui é muito interessante. Reversões, não vamos usar nessa estratégia, tá? Bom, beleza. Então, vamos lá agora. Então, as entradas, já selecionamos tudo que a gente faz, todos os critérios para entrada. Agora, nós vamos nos critérios de aumento de posição. O que é aumento de posição? É aumentar o número de contratos que nós vamos fazer. Então, nós vamos usar aqui, vai estar ativado, então, aumento de posição, tá? Pontos para aumento de posição. Então, esse aqui são aqueles pontos que nós selecionamos, ó. Em quais pontos nós vamos aumentar a posição? Em relação à nossa entrada, pessoal. Então, aqui você pode selecionar a primeira entrada ou ao preço médio da posição. Eu recomendo sempre a primeira entrada, que fica mais intuitivo, mas tanto faz, tá? Então, eu vou colocar aqui em relação à entrada, e eu vou colocar aqui os pontos que a gente colocou, que é no 4, no 9, no 15, no 17,5. Então, esses são os pontos. Não sei quantos já utilizaram outras ferramentas parecidas, né? Que você teria que colocar de 5 em 5, de 6 em 6, de 3 em 3. Era só assim. Você fica engessado, né? Você fica engessado. Você só pode fazer de 3 em 3, só de 6 em 6. De 5. Não, aqui você seleciona os pontos que você quer aumentar a sua posição. É muito mais flexível. Deixa você muito mais possibilidades. Tá? Uma vez que a gente sabe que o começo é mais importante. Tá? Assim como os contratos por aumento de posição. Nas outras ferramentas, pessoal, você ia o quê? Era só múltiplo. Ou você aumentava de 1 em 1, ou de acordo com a boletada inicial, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou então você fazia a proporção de 1, 3, 7, 15, 30, 60, 120, 240, entendeu? E aqui não. Aqui você seleciona o número de contratos em cada posição. É muito mais flexível, pessoal. Isso aqui é muito mais inteligente, né? De você poder formar a sua operação, formar o que você prefere, testar posições diferentes de mãos, de pontos, tá? Então aqui gera muito mais possibilidades. Então a gente coloca lá os aumentos de posição que a gente selecionou aqui, ó. Então no primeiro aumento 2, no segundo 3, 4, no terceiro 8, no quarto 5. Sempre separado por vírgula, tá? Se você for fazer um número quebrado, 17,5, é 17,5 aqui, ó, tá? O vírgula é sempre para separar as casas dos aumentos, tá? E aqui o número de contratos, vírgula sempre. Então, se você for botar um 2,5 aqui no ponto, contrato não dá, né? Porque é sempre cheio, 1, 2, 3. Agora aqui você pode colocar no 17,5, não pode ser vírgula, tem que ser ponto 5, senão não vai funcionar, tá ok? E não pode botar vírgula no final, tá, pessoal? No final fica limpo aqui. Não pode botar vírgula, senão não funciona. Beleza, habilitar loop. Se você não quer discriminar aumento por aumento, você pode simplesmente colocar um loop, tá? Loop de pontos para posição. De 3 em 3 pontos, eu quero multiplicar 2 vezes o número de contratos, ou de 5 em 5, que é o que tinha na outra ferramenta. Vou colocar de 1 em 1, múltiplo de 1, entendeu? Então, você pode utilizar. Eu utilizo somente isso aqui, tá? Que fica, para mim, é muito melhor isso aqui, tá? Mas tem essa opção também do loop. Aumento de posição, pessoal. Importante, você pode selecionar a mercado, a limite ou no book. Bom, a mercado e limite a gente já explicou o que é, tá? E no book, pessoal, o que é? No book é o seguinte. Quando você entrou na operação, então aconteceu a condição, média 7, variação 2,5, aconteceu a condição, você entrou. Pá, entrou na operação. Quando você entra na operação, você já selecionou aqui os seus aumentos, números de contratos, tá? E vamos supor que você já vai ter considerado o seu stop fixo de ganho. Então vamos colocar aqui, né, 1,5, tá? Depois eu volto aqui. Então o que acontece? Quando você entra na operação, essa opção aqui no book, ela já vai jogar na corretora, registrar na bolsa todas as suas saídas. O que é? Os seus aumentos de posição e o seu gain. Então, assim que você entrou, pronto, vendeu no 310. Tá? Quando você vende 310,
você quer que o preço caia. Então você já vai colocar, já vai estar posicionada no book uma ordem de compra no 308,5. Então, o que acontece? Na ordem limite, quando acontecer, se o preço chegasse no 308,5, o algoritmo vai mandar uma requisição e falar: compra no 308,5 que eu quero sair da minha operação com ganho. Tá? Se você optar no book, ele vai pegar essa ordem aqui de saída no 308,5, tá? Ele já vai deixar registrado lá. Não vai ter esse delay de mandar requisição. A ordem vai estar lá. Quando o preço for, vai ser muito mais fácil pegar, pessoal. Tá? Então isso aqui também é muito legal. Isso aqui agiliza muito o trade. Tá? Então eu recomendo que sempre põe no book. Tá? Sempre põe no book. Tanto o aumento de posição quanto a saída por gain. Então, assim que entra na operação, se você olhar no home broker lá, ele vai jogar o aumento e vai jogar a saída, vai ficar lá, registrado na bolsa. Se por algum acaso pegar o teu stop ou pegar outra forma que você saiu, ele vai cancelar essas ordens. Ou então, pegou o seu gain, ele vai cancelar somente a posição, que estava já na bolsa lá. Tá? Ele faz tudo isso automático, você não precisa fazer nada. Tá? Mas isso aqui no book fica lá registrado, esperando rapidamente o preço pegar lá. Ou pega seu gain ou pega aumento de posição. Já fica lá, entendeu? Então, eu te recomendo fortemente que você use no book, tá ok? Agora, esse no book é igual ao limite. Ele só vai pegar se for no preço. Então, se você comprou no 10, ele vai jogar uma ordem no 314 para vender mais. Então, no 314, ele vai vender mais 2. Então, vai ficar lá a ordem de venda de 2 contratos no 314. Só vai executar no 314. Tá ok? Não vai executar no 13,5, no 14. Só vai executar no 14. Assim como o seu gain. Está lá no 308. Se for no 308, não consumir e voltar para 309, não vai pegar. Tem que esperar consumir o teu lote no 308. Tá ok? Ele está preservando o teu gain. Você não aceita ganhar menos que 1,5. Tá? Beleza. Então, nós selecionamos os critérios de aumento de posição. Colocamos os pontos, os contratos e falamos que nós vamos deixar a ordem no book. As ordens no book. Tá? Critérios de saída, pessoal. Critério de saída, o que, que é? É como que você vai zerar a tua posição. Tem várias formas de zerar a tua posição. Stop fixo de ganho total. Então, é o nosso gain. É 1,5 que nós setamos ali em cima, né? Nos nossos parâmetros. É 1,5 de gain. Tá? Vamos setar aqui tipo dela no book. Realização parcial. Nesse robô a gente não está utilizando. Em um próximo robô que a gente for utilizar, eu posso explicar mais. Mas a realização parcial ela é utilizada basicamente com o seguinte. Você aceita os aumentos de posição, sai parcial. Então vamos supor, você vendeu no 310, tá? Para sair no 308,5, mas o preço foi lá no 314, pegou também de posição, tá? Uma forma de você gerenciar teu risco é você falar, esses dois contratos que eu vendi no 314, tá? Eu quero soltar eles com ganho de 1 ponto. Então, quando o preço for no 314, ele vai vender mais 2, vai ficar posado com 3. Aí você coloca aqui, parcial 1, 1 ponto. Então, quando ele vender mais 2 aqui no 314, e o preço for para 313, gain de 1 ponto, ele vai soltar esses dois. Ele vai ganhar 1 ponto com esses dois contratos e vai continuar posicionado com a sua entrada. Entendeu? Então, é uma realização parcial dos seus aumentos de posição. E ele vai fazendo isso seguidamente, tá? Em todos os aumentos de posição que acontecer. Isso faz o quê? Ele deixa você um pouco mais leve na operação. Você pode chegar lá em cima não tão carregado. Então, você vai realizando parcial, tá? Só que isso também prejudica um pouco o preço médio. Se você quer sair uma operação de tudo, né? Tem os prós e os contras. Nós ainda não estamos utilizando fortemente a realização parcial, mas é uma ferramenta muito interessante, que nós vamos fazer mais testes para passar para vocês, tá? Mas, por enquanto, aqui é para vocês saberem que existe. Então, aí vocês podem optar, né, por esses 3 tipos de saídas, tá? Então, isso aqui, nesse robô, a gente não vai utilizar. Stop fixo de perda. Bom, esse é o nosso stop total da operação, pessoal. Qual que é o nosso stop? É 20. Então, nós colocamos 20 aqui. Em relação à primeira entrada. Tem a opção do preço médio, mas estamos sempre em relação à primeira entrada. Tá ok? Aqui, importante, pessoal, saída por distância, tá? Isso aqui é fundamental. Então, na nossa ferramenta, você pode escolher saída por distância da média
que é a volta no toque na média. É aquilo que a gente fala que é importantíssimo zerar a operação, pessoal. É um dos pilares da nossa metodologia. O preço voltou na média, sai fora, tá? Porém, nós deixamos opções para quem não quiser fazer isso. Tem como ganhar dinheiro sem fazer isso também, pessoal. Requer estudo. Nós não fizemos esse estudo. Nós estudamos saindo na média. Então, nossos históricos são sempre saindo na média. Mas você pode testar outras coisas. Nós temos a opção de sair na média ou sair no preço médio. Também tem essa opção aqui. Dá para fazer, tá? A nossa ferramenta tem muitas opções para você fazer muita coisa, tá? Então, veja, você pode escolher sair no preço médio ou sair na média móvel. Nesse robô aqui, o que, que é? Média móvel, tá? Distância DX. Esse aqui é o seguinte, é uma ferramenta que nós colocamos para, se você quiser que você saia da operação quando o preço volta para a média, você vai colocar 0. 0 quer dizer o quê? Que é o toque na média. É a distância da média móvel que você vai querer zerar a tua posição quando voltar. É 0. É quando tocar na média móvel. Tá? Você pode optar por meio. Então, se o preço chegar a meio ponto da média móvel, você quer zerar a posição. Isso aqui a gente vai usar geralmente para médias muito rápidas, que chegam muito pertinho, às vezes demora um pouquinho para encostar, ou então para médias muito longas. Eu quero entrar 2 pontos da média, quando voltar 2 pontos da média eu quero sair fora. Então isso aqui você pode alterar. O padrão vai ser 0, pessoal. A gente vai usar como toque de média. O 0 como toque de média, tá? Outro critério importante aqui, que é bem legal dessa ferramenta. Veja só, saídas. Mínimo de aumentos. O que quer dizer isso aqui? Tá? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão entender. Veja só. Quando nós fazemos o preço médio, então nós vamos dar uma mão no 4, uma mão no 9, a mão no 15 e no 17,5 em relação à primeira entrada, nós estamos monitorando a saída no toque da média desde o nosso aumento da nossa entrada. Então, quando a gente entrou na operação com um contrato, variou 2,20 pontos, a gente entrou com um contrato. Se esse preço voltar na média 10 segundos, depois voltar na média em seguida, nós vamos sair. Tá? Esse campo, ele quer dizer o seguinte: em qual aumento de posição você quer monitorar a saída pelo toque na média? Por que isso, pessoal? Pensa uma coisa. Alguns robôs, nós utilizamos a entrada muito próximo da média. O que quer dizer isso? Nós vamos supor, média 7, variação 1. Tá? Então, o que acontece? A 1 ponto da média 7, quando variar 1 ponto, eu já vou entrar. Isso acontece o dia inteiro. Quer dizer, o robô que vai entrar freneticamente. Vai fazer 100, 150 operações no dia. É um robô que entra demais. Ele entra a 1 ponto da média. Agora, se eu estou entrando com o robô a 1 ponto da média, qual que é o meu espaço de ganho? É 1 ponto. Eu estou colado na média. Qual vai ser a chance dessa média vir rapidamente para o meu preço e eu sair logo e sem ganhar nada? Enorme. Então a gente fez essa ferramenta aqui por causa disso. Então vamos supor, se nós selecionamos uma média, uma variação muito pequena para uma média rápida, vamos supor, então nós não queremos sair pelo toque na média logo na primeira entrada que nós fazemos. Nós queremos deixar o preço se movimentar após nossa entrada para tentar pegar o nosso gain, que é de 1, 1,5, sem monitorar neste momento o toque na média. Aqui, como a gente entrou no 2,5, nós já estamos com a variação razoável. Eu quero ganhar apenas 1,5 ponto. Então, eu vou fazer o quê? Eu deixo aqui 0. O que esse 0 fala? Que eu vou monitorar a saída pelo toque da média a partir da minha entrada. Então, eu entrei na operação e já estou monitorando o toque na média. Mas se aqui fosse 1, eu colocaria aqui 1. Por quê? Eu falo nesse 1 que eu vou monitorar o toque na média apenas a partir do primeiro aumento de posição. Ficou claro, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Não pode ser utilizado da forma errada. Então, entenda que se eu colocar 0 aqui e selecionar a saída por distância da média, o robô vai monitorar a saída da média a partir da minha entrada. Entrei na operação, assim que encostar na média, ele vai sair ganhando ou perdendo. Mas, se eu colocar aqui 1, ele só vai sair da operação depois do primeiro aumento de posição. Então, quando o preço chegar no 314, a partir desse momento que ele vai sair se o preço tocar na média. Entenderam?
Agora, e se eu colocar 2? A partir do segundo aumento de posição, a partir do 9. 319 vai começar a monitorar a média. Entendeu? É simples, tá, pessoal? Só que tem que ser usado da forma certa, hein? Aqui é 0. Por quê? Nós estamos na média 2,5, variação 2,5, então eu acho que não precisa utilizar essa função, tá? Então eu vou monitorar o 0. Agora, pessoal, a gente vai falar isso mais para frente, mas o que interfere isso na tua operação? Se você for mexer com isso aqui, colocar 1, 2, isso aqui vai mexer em uma questão muito fundamental da tua operação. O que é o teu stop? Por quê? Se você está monitorando a média a partir de outro ponto que não a sua entrada, você também está falando que o preço, você só vai monitorar o tamanho do seu stop, vai começar a partir daqui, do 4. Por quê? Porque o preço pode... Você entrou na média 7, variação 1. Entrou. Aí você não está monitorando a média, ele subiu, ele ficou se enrolando no 312, 13, 14, aí pegou sua mão. Aí você vai monitorar a média, mas a média está lá no 14 agora. Está lá no 13, está muito perto. Então, você vai ter um espaço menor para monitorar o tamanho do teu stop. A gente vai explicar isso mais para frente, tá? Mas pensa, quando você muda isso aqui, você fala que só vai monitorar a média aqui, você interfere em várias questões da tua operação. Mexe com algumas coisas que você tem que trabalhar, tá? Então não é simplesmente, eu vou manter o mesmo robô, colocar um aqui, vai manter aqui e vai ser a mesma coisa. Não. Muda. Muda o funcionamento da tua operação, tá? Muda. Então, a gente pode explicar isso com mais detalhes em outras aulas aí, tá? Mas esse robô não vai utilizar isso por enquanto. Então, só para vocês terem noção, tá? Beleza, então, selecionamos tudo aqui. Ele vai sair quando tocar na média móvel. Pronto. Restrições de horários. Aqui é onde você vai iniciar a tua operação, pessoal. Então, você vai iniciar a tua operação qual horário? Veja, isso é particular, né? Cada um gosta de começar. Tem gente que começa às 10, quando abre a Bovespa, as ações. Tem gente que gosta de começar já na abertura para pegar gap, para pegar... Depende do teu robô também. Agora, eu gosto do quê, pessoal? Eu gosto de começar às 9h30. Particular, questão particular minha. Veja, se você analisar o começo do pregão, geralmente são movimentos mais voláteis, as coisas mais maluquinhas que acontecem. Por quê? Porque ali os ânimos estão à flor da pele. O começo está os caras ali com a faca nos dentes, entendeu? Então, geralmente você vê com movimentos meio bruscos no começo, né? Então, eu prefiro ficar de fora desse início turbulento ali. Então, eu aguardo 30 minutos para os ânimos se acalmarem e talvez nós desprezarmos algum movimento muito forte no início ali, né? Às vezes está com poucos lotes, então o cara leva de um preço do 10 pontos, vai lá para cá com poucos lotes, o cara leva porque o book está vazio, né? Então tudo isso interfere, né? Então eu opto para entrar às 9h30. E eu paro quando, pessoal? Às 17h30, tá? Então deu 17h30, eu encerro, eu não faço mais entradas, tá? Então veja, nossos robôs operam o dia todo para vir, das 9h30 às 17h30. Nós não temos esse conceito que eu vou fazer um robô e vou operar durante 15 minutos, fiz R$100, fiz R$1.000, pô, zero robô. Cara, isso para mim não funciona. Por quê? Eu estou falando que eu tenho medo, que eu estou operando isso aqui com medo. Ah, mas eu estou muito exposto, que eu vou ficar exposto o dia inteiro. Pô, mas o robô, você tem que configurar um robô que seja seguro. É por isso que a gente não promete ganhos astronômicos. Porque o robô ele está dentro do mercado para tendência, para consolidação, para notícia, para momento forte, fraco. Está para todo momento. A gente quer botar esse robô aqui para pessoas que trabalham, pessoas que fazem outras atividades, que possam ter segurança de sair e no final do dia ver o que esse robô fez. Não ficar entrando 15 minutos, fez o dinheiro, sai fora. Isso aí revela medo na operação, revela não confiar no seu robô, tá? E o que acontece? A pessoa que chega, liga o robô às 9h05, fez R$500, ele desliga às 9h15, porque nesse dia deu certo. Mas e no dia que dá errado? Ele vai desligar, que é um dia com menos 5.000? Porque para ganhar R$500 em 15 minutos, ele arriscou bem, ele arriscou bastante.
Porque um robô que ganha R$500 em 5 minutos, em 10 minutos, em 30 minutos que seja, ele não está arriscando pouco não. Tá? E quando é errado, você vai parar também? Você não vai parar. Você vai querer recuperar. Entendeu? Então eu sou totalmente contra, nossa metodologia é totalmente contra disso aí. Tá? Então nós queremos robôs consistentes, que operem o dia todo, com segurança, para trazer rentabilidade razoável, tá? Nada de absurdo, mas a rentabilidade boa. Rentabilidade boa, tá? Então, a nossa metodologia é essa, tá ok? Nós queremos operar com tranquilidade, sem medo, com segurança, sabendo o máximo que a gente vai perder, o máximo, a média que a gente vai ganhar, o que a gente está indo buscar, tá? Então, é isso aí. Bom, então, horário final de eliminação de posição. Eu boto 5h50. Vamos supor, se o robô está posicionado, ele vai fazer a entrada até 5h30, mas vamos supor que ele faça umas 5h27. Tá? Então ele vai ficar posicionado. Eu falo que se ele não sair da operação, essa operação que ele estou 5h27, se ele não sair até 5h50, eu zero a operação. Porque é day trade, pessoal, eu não vou ficar posicionado. Então, a 5h50 ele zera, ganhando ou perdendo, ele vai sair da operação e zerar. Tá ok? Bom, risco. Stop diário de perda. Eu sempre coloco isso aqui, o valor em torno de 1,5 a 2 stops totais da operação. Então, se meu robô aqui, o stop dele é 1.660, eu coloco aqui em torno de 2,5. Por quê? Ele deixa o robô levar um stop e ainda continuar operando. Para quê, pessoal? Porque às vezes tomou stop, né? Continua operando. Ele vai ainda pagar uma parte desse stop aí, vai recuperar, vai continuar operando. Porque a gente entende que esse stop não vai ser um stop normal, toda hora vai dar um stop. Não, vai ser um stop muito raro. Tá? Então nós deixamos esse espaço aqui. E também tem que sempre colocar aqui, pessoal, um limite. Por quê? Vamos supor que acontece algum erro interno da Smart Boot. Acontece algum erro interno que o robô entra em loop, faz alguma maluquice aí, que começa a perder dinheiro. Pô, esse aqui vai ser o limite máximo que ele vai perder. Então isso aqui é uma segurança que a gente sabe. Se acontecer algum problema muito... Nunca aconteceu, pessoal. Nunca aconteceu. Mas se acontecer, esse aqui é o limite máximo que o robô vai ficar negativo. Então, se você tem um patrimônio de 100 mil, você não vai deixar isso aqui vazio, pessoal, para se der alguma confusão absurda, tá? Der um negócio muito maluco lá, ele perder muito dinheiro. Não. Bota o limite aqui que a gente nunca utilizou. Mas que se acontecer algum problema muito sério, ele vai travar aqui. Tá ok? Bom, stop diário de ganho. Você pode selecionar aqui se você quer ganhar R$500 por dia. Quando chegar em R$500 por dia, ele vai parar o teu robô e só vai operar no dia seguinte. Eu não gosto disso, pessoal. Tá? Eu não gosto de stop diário de ganho. Por quê? Porque quando a gente for estopado da operação, a gente vai ser estopado. Vai ser um prejuízo maior do que nossos ganhos diários. Tá? Então, eu quero ficar posicionado o dia todo mesmo. Eu quero ganhar nesse robô o que o mercado tiver para me dar. Tá? Só que isso é pessoal também. Então, se você quer botar lá quanto você acha que a média que o robô faz, quanto você está satisfeito, você vai lá e põe o limite diário lá. Tá? Eu boto só esse top diário de perda por segurança e deixo solto aqui o ganho. E no final do dia eu vejo lá o quanto esse robô conseguiu. Tá ok? Bom, pessoal, não é complicado. Vocês viram aí, explicando todos os parâmetros, né? Se alguém já trabalhou com outras ferramentas parecidas, viu que aqui tem muito mais possibilidades, tem muito mais critérios. Nós conseguimos verificar pontos importantíssimos que precisamos dentro da operação de distanciamento de média para dar uma segurança maior na operação. Tá? Então, nós temos alguns setups que nós vamos passando para vocês, né? Claro, com tranquilidade, pessoal. Nós já passamos, nós temos já no vídeo alguns setups lá, no canal do YouTube, tá? Apenas aos clientes, né? Vocês vão receber os parâmetros que estão setados lá, né? Então, veja, é importante que você estude, analise sempre o gráfico, tá? Veja como é que está se comportando o mercado. Veja, vamos supor que esse aqui é um robô setup 1 lá, que a gente está rodando já há um tempo com consistência. É verdade que esse robô vai daqui a 2 anos continuar exatamente igual e dando dinheiro? Não, pessoal. Pode ser que sim, mas é muito provável que não. Tá? Por quê? O mercado ele se movimenta em padrões.
a movimentação que o preço está fazendo hoje, esse mês, os últimos 2 meses, os últimos 15 dias, é uma. Daqui a um mês, pode ser que essa movimentação do preço altere. E como assim altera? A volatilidade altera. Então, às vezes, o mercado está mais estressado. Às vezes, o mercado está mais calmo. Então, logo que saiu a eleição do Trump, o que aconteceu? O mercado estressou, gente. Todo mundo viu que o mercado ficou estressado. Movimentos bruscos, fortes, volatilidade. Então, o range que o dólar trabalhava aumentou. A variação da média 7 aumentou. Por quê? Porque o mercado estava estressado, estava muito nervoso. E começa a fazer movimentos mais bruscos. Se a gente identifica isso rapidamente, a gente tem uma vantagem do que é adaptar o robô. Então, se a gente viu que a volatilidade da média 7 variou, então se ele variava o padrão era 3, 5, 7, 9 da média máxima, 3, 5, 7, 9, ele começou a 15, 20, 25, 15, 20, 25. Pô, eu tenho que mudar. Eu tenho que aumentar o meu DX de 12,5 para 4. Eu tenho que aumentar o meu stop de 20 pontos para 30. Eu vou ter que buscar, em vez de 1 ponto, buscar 1,5 ponto, porque eu estou entrando na variação maior. Eu vou ter que remodelar esse meu modelo que é vencedor para o padrão que o mercado agora se mostrou. Essa é a grande sacada. Não existe um setup fixo que vai te dar dinheiro para sempre. Por quê? Porque o mercado muda. Os movimentos, não que muda, mas os movimentos ocorrem de maneiras diferentes, de acordo com emoções diferentes das pessoas. E isso é de acordo com o momento. Crises políticas fazem muito isso. Problemas econômicos. Eventos de desastres que acontecem. Às vezes acontece alguma coisa, uma guerra. O mercado acelera. Ou então está tudo muito calmo, o mercado desacelera. Se eu botar uma variação 2,5 da média 7 e o mercado está calmo, que nem fim de ano agora. Final do ano, dezembro, o negócio ficou calmo, quase não entrava. Você tem que baixar o DX, tem que botar 1,5 aqui, 2, para conseguir entrar. Em vez de ganhar 1,5, tem que ganhar 1. Você pode botar teu stop no 17. Entendeu? Então, a gente tem que se adaptar. Tem que sempre estar atento. Entendeu? Então, não pode ficar parado. Isso não existe. Ficou parado, uma hora esse robô que está em ascendente, nos ganhos, vai começar a perder. Por quê? Opa, você tem que se ligar. O que está acontecendo? Tá? Vamos alterar o que a volatilidade aumentou, vamos ajustar aqui e continuamos. O modelo é bom, a estratégia é boa. Nós temos apenas que jogar os parâmetros corretos de acordo com a movimentação do preço, que é o padrão de mercado que a gente identifica diariamente. A gente está sempre de olho nisso aí. Tá? Então você usa a nossa ferramenta, nós vamos auxiliar você a identificar esses momentos de mercado. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Nosso serviço não é só fornecer a ferramenta para você, é ajudar você a utilizar, ajudar você a ganhar dinheiro todo mês para você continuar nosso cliente. Tá? Então é isso aí, vamos juntos fazendo resultados. Tá? Eu quero que cada vez que você fizer um robô resultado positivo, manda para mim, consegui ganhar, semana positiva, manda lá, isso é incentivo para a gente também. Tá joia? Bom, pessoal, essa aula vai ficando por aqui, foi um pouquinho mais extensa aí, mas muito detalhe, né, de robôs. Se ficou alguma dúvida, pode mandar e-mail para a gente, né, inbox ali que a gente responde para vocês, vamos dar um atendimento personalizado. A gente quer que você tenha resultados consistentes com nossa ferramenta, que a gente sabe que isso é possível. Tá? A gente sabe que isso é possível com segurança. Tá ok, pessoal? Até mais.